confronto entre Moraes e Trump escalou. O STF enfrenta uma retaliação internacional inédita. Mas a verdade vai além disso. Parlamentares têm adotado posturas que ampliam o debate, enquanto lideranças internacionais avaliam medidas que podem impactar diretamente o diálogo diplomático. Mostraremos informações que apontam que ações recentes buscam pressionar autoridades internacionais, mas encontram resistência firme. O contexto se torna cada vez mais delicado. Especialistas alertam que as consequências podem ser profundas e duradouras para as relações institucionais. Vamos acompanhar tudo agora. Não perca um detalhe dessa crise que expõe a hipocrisia da esquerda. Você verá um desfecho surpreendente no final. Essa delegação que vem de senadores, o senhor acha positivo? Eu acho negativo. Eu acho que eles vindo com essa visão estritamente comercial da coisa, quando o Trump já deixou claro em declarações, posts na rede social e até mesmo numa carta que o problema não é estritamente comercial, mas sim institucional, quando eles vêm para cá para fazer esse tipo de coisa, eles dão esperança, né, a essas autoridades, principalmente do judiciário, de que existe um meio termo, existe um caminho onde não seja necessário do Alexandre de Moraes se mover. Então, eles prolongam o sacrifício dos brasileiros. Não haverá, conhecendo bem o Trump, que inclusive já tem notícias da imprensa dando conta de que ele deu ordem para os seus secretários não receberem essas comitivas, conhecendo um pouquinho do Trump, a tarifa será aplicada. Não porque ele é uma pessoa má ou deseja o pior para o Brasil, mas é porque o Brasil tem sido ineficiente em dar a resposta. Tem tido a síndrome de avestruz, colocam a cabeça embaixo da terra, ignorando que o problema é uma crise institucional, é um problema dentro do judiciário, é um problema político e não meramente econômico. Se o Brasil der um primeiro passo para mostrar que está disposto a resolver essa situação, o Trump sim abre uma mesa de negociação com o Brasil. O senhor acredita que sai alguma decisão de Washington em relação ao Brasil essa semana? Olha, eu acredito que vem assim agora sanções muito em breve. É difícil você falar num dia, mas o sentimento e a expectativa é de que venham sanções Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e talvez outras autoridades. Ou melhor, sanções OFAC, que podem ser aplicadas através da Lei Magnitsky ou do outro instrumento chamado IEPA. Eu acredito que sim, porque o Brasil não tem dado a resposta, né? Não tem se comportado como uma democracia ocidental, tem se comportado como uma ditadura muito similar à venezuelana. E os tratamentos dispensados a ditaduras, né, são esses de sanções, né, complicações econômicas, até porque não se gera riqueza numa ditadura. Não ache o brasileiro que poderia resolver o problema das tarifas e estaria tudo bem. Não, estaria fadado a trabalhar numa alta carga tributária para sustentar esse regime que está aí, e esse regime não vai permitir que a gente tenha eleições livres ano que vem. Vai deixar Bolsonaro inelegível, vai me deixar inelegível, um monte de gente do PL responde dentro do STF e sempre com processos baseados naquilo que se fala, quase nunca é problema de corrupção ou qualquer coisa desse tipo. Então, existe uma judicialização, né? Existe uma estratégia, que eles falam aqui, weaponization do judiciário. O Trump sofreu com isso e não quer que outros países também sofram. Desde a última vez que nós nos encontramos e nos falamos, inclusive, que foi naquela nossa entrevista, já tem um mês, né? Muita coisa mudou. Como que está a sua vida aqui nos Estados Unidos? Agora eu encontro com um processo que não são mais de 12 anos, é uma investigação que o próprio Alexandre de Moraes abriu. Lembrando que ele disse, a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, que está pedindo cerca de 20 anos de cadeia para mim. Eu estou com minhas contas bancárias congeladas, a minha esposa está com as contas bancárias delas congeladas. Por outro lado, nós temos uma tarifa de 50% no Brasil, 8 ministros do STF mais o PGR sem os vistos, e se eles continuarem, aí vai continuar sanção OFAC e outras medidas mais. O Alexandre de Moraes encontrou um adversário à altura. Se ele acha que ele vai intimidar o Trump, né, dobrando a aposta, que é o que ele sempre faz, lamentavelmente, haverá mais sofrimento, né, por parte dessas autoridades brasileiras. E essa comitiva de senadores ignora a questão mais básica, que é a questão da crise institucional. Com o que o Trump abriu a carta dele? Jair Bolsonaro, seus apoiadores e seus familiares, a perseguição. Depois ele fala também da questão de eleições limpas e transparentes. Ele fala, né, na violação de direitos das empresas americanas dentro do Brasil. Existe toda uma reclamação. O Moraes estava fazendo um mandado de prisão contra cidadão americano com base de tweets dados a partir dos Estados Unidos. Então o Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos e dando tratamento no Brasil, que é um tratamento, né, de ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então?
Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Eu sei o que é certo, não é dar 17 anos de cadeia para as velhinhas, né? Eu quero é a liberdade dessas pessoas. E um meio termo é o quê? 8 anos? 5 anos? Por que essas pessoas, esses políticos nunca se expõem defendendo a liberdade dessas flagrantes injustiças? Por que eles estão fazendo para acabar com esse tipo de situação? Ou será que é só quando atinge o bolso, né, talvez dos seus financiadores, é que eles se movem? Eu trabalho por princípios e eu estou pescando o resultado disso também, né? Não trabalho por conta de like ou aumento de apoiadores, né, de seguidores na rede social, mas as minhas redes sociais estão aumentando. Se você for nas redes sociais desses senadores, você vai ver que existe uma crítica muito forte, porque ninguém aguenta mais esse tipo de situação. A gente não está mais no tempo de ficar encontrando o meio termo como se a gente estivesse em tempos de paz. Nós estamos em guerra e é tudo ou nada. Nesse vídeo vimos como as recentes tensões entre autoridades nacionais e lideranças internacionais não criam um trabalho cenário de por conta de like incerteza ou e decisões aumento de apoiadores, né, de complexas. seguidores na E rede agora quero social, ouvir você. mas as minhas Que redes sociais estão caminho o aumentando. Brasil deveria Se você seguir for nas redes diante sociais desses desses senadores, desafios? você vai ver que existe uma crítica muito Deixe forte, sua opinião nos porque ninguém comentários. aguenta mais esse tipo de situação. Aproveite para se A inscrever gente não no está canal, mais no tempo de ativar as notificações ficar e deixar seu like encontrando o para meio continuar termo como se a gente acompanhando estivesse em essas tempos de análises que paz. impactam Nós estamos em guerra diretamente e é o tudo nosso futuro. ou nada.